Conforme uma pesquisa feita em 2013 pelo Sindicato Nacional de Arquitetura e Engenharia, o transporte público e o trânsito são os principais problemas de infraestrutura de Porto Alegre. Durante a atual legislatura, grandes debates trataram sobre os assuntos na Câmara de Vereadores. E os desafios para os próximos anos também prometem ser grandes. Entre eles, a possibilidade de privatização da empresa pública de transporte coletivo, a Carris. O trabalho realizado pelos parlamentares nos últimos 4 anos e o futuro do sistema de transporte coletivo de Porto Alegre, você confere a partir de agora no Com a Câmara na Cidade. Tempo de espera, falta de ar-condicionado e ônibus lotados são alguns dos problemas relatados por usuários do serviço de transporte público. Muito ruim, muito ruim. Muito pouco ônibus. Eu sou cuidadora, eu trabalho 24 por 24, né? E eu pego um sim ou não ônibus, mas eu pego 2 ônibus. Então eu tenho que vir antes do serviço para poder estar no meu horário. Porque o auxiliadora é muito pouco ônibus, às vezes a gente fica 1 hora quase na parada e o ônibus não vem. Muita demora, não tem ar-condicionado, passagem cara, né? É terrível, é precário. É o que eu acho. Olha, eu acho que ele tem assim, teoricamente ele é para funcionar, mas na prática ele deixa muito a desejar em algumas situações. Como eu moro na Zona Sul, os horários às vezes são muito espaçados. E problema da segurança. A passagem eu acho bem cara por não ter ar-condicionado, é lotado, principalmente a gente que trabalha final de semana, a gente não tem onde sentar. Eu sou gestante, por exemplo, eu não ganho um lugar para sentar, tenho que ir apertada, é um calor, passo mal. Apesar das críticas, há quem defenda e garanta a qualidade do sistema. O que eu quero dizer é que eu não moro aqui, moro em Cachoeirinha, né? Então o que eu acho de ótimo aqui no transporte é rapidez. A gente pega aqui um ônibus, vai para vários bairros, aquilo é rápido. Hoje, 1 milhão de usuários utilizam o transporte público da capital por dia. Para atender a demanda, Porto Alegre conta com uma frota de 1.715 veículos. 1.357 são operados pela iniciativa privada e o restante pela empresa pública Carris. Nós atendemos todas as linhas T's, né, do T1 ao T13, com algumas variações que tem o T2A, o T12A, enfim, e apenas 3 radiais, né, e 4 circulares. Na verdade, a linha C1, C2, C13 e C4, que são as linhas circulares do centro histórico, né, são linhas exclusivas da Carris e criadas por lei da Câmara. São as únicas linhas criadas por lei, né. Nós temos as radiais que é a D43 e a 343, que são as linhas universitárias, né, que atendem a PUC e o campus, né, e também a linha universitária direta, né, que atende os estudantes. Então foram as 2 únicas linhas radiais que nós continuamos, né. As demandas pelo transporte público no extremo sul da capital foram pauta de muitas reuniões no Legislativo. Neste ano, a linha T12 começou a ser operada pela Carris, com o objetivo de atender parte da região. Se nós fizermos uma pesquisa na população, tu vê que a Carris sempre ela é desejada, né? Ela foi tão desejada que o governo agora teve que criar a linha T12 e T13 para atender as linhas lá do extremo sul, né? Porque era uma reivindicação antiga do OP, né? A Carris naquela zona. Segundo o Executivo Municipal, esta é uma das responsabilidades da Carris. E foi criado há mais ou menos 10 anos atrás o T11, que vai da Serraria ao aeroporto. Então é uma excelente linha, é a linha que mais transporta gente hoje, ou passageiros diários em Porto Alegre, mais de 20 mil passageiros diários. Bom, e a luta era para construir o T12 e o T13. O T12 foi implantado também, que faz outra transversal, que está sendo muito bem aceito, mas ainda precisa o T13, que pegue desde o Lamy e que vá para a Zona Norte, no sentido Zona Norte, fazendo a distribuição. A criação de linhas de lotações nos bairros do Extremo Sul também foi discutida no Parlamento da capital.
Reivindicado por moradores por mais de 10 anos, os primeiros veículos começaram a circular em novembro de 2014. Eu tive o prazer de apresentar os projetos de lei que impulsionaram a criação das linhas de lotações para Restinga, para Belém Novo, para o Extremo Sul e a ampliação das outras para o bairro Ípica, para o bairro Ponta Grossa, Chapéu do Sol e assim por diante. Foi uma luta muito grande. Nós apresentamos esse projeto em 2007, conseguimos votar em 2010 e elas passaram a circular em 2013. Essas linhas. E hoje continuam elas sendo adaptadas, organizadas e com um problema, que é a falta de segurança nesse transporte público. A falta de segurança hoje é generalizada, mas foi uma conquista. As lotações que se viabilizaram, as lotações para Belém Novo e para a Restinga. E a ampliação de Ipanema para a Ípica, que lá estão hoje, e a ampliação do Guarujá para Ponta Grossa e Chapéu do Sol. Bem, mas eu quero registrar aqui que quando votamos a lei em 2010, nós apresentamos uma emenda e foi aprovada que dentro de um ano o governo municipal teria que ter realizado todo um estudo na cidade para ver todas as carências de lotação e propor ampliação. Até hoje esse estudo não foi feito. Todo ano as tarifas de ônibus são reajustadas. Conforme a empresa pública de transporte e circulação, o cálculo é feito a partir de uma tabela com insumos e valores atualizados. A planilha tarifária é encaminhada ao Conselho Municipal de Transportes Urbanos. Após o parecer do CONTU, o documento é enviado ao prefeito, que autoriza o reajuste das tarifas. Em geral, as tabelas são atualizadas em fevereiro, após o dissídio da categoria dos rodoviários. A empresa, acompanhada pela EPTC, preenche seus formulários. Isso é uma lei que definiu o formulário. E esse formulário de cálculo para ser preenchido vinha de longe. Nos últimos anos, o Tribunal de Contas interferiu, analisou e exigiu alguns aprimoramentos no cálculo. São alguns, diversos. Isso foi atendido. Então, como é que funciona? As empresas preenchem os cálculos para ver o que reajustou, qual é que é o seu cálculo. A nossa IPTC é a grande fiscal disso, vai dar o acompanhamento. A empresa vai dizer o nosso reajuste é de 12%, por exemplo, no cálculo. O Conselho Municipal, esse pedido vai para o Conselho Municipal do Transporte. Esse conselho aprova ou não, ele pode propor reduções. E depois dessa redução, esse cálculo vai para o prefeito diz sim ou não. Em 2013, o aumento das passagens de R$ 2,85 para R$ 3,05 levou muitas pessoas às ruas da capital. Os primeiros protestos ocorreram em janeiro. Em abril, uma manifestação foi realizada para comemorar a derrubada do aumento do valor da passagem na Justiça. A ação, acatada pelo Judiciário, foi movida pela bancada do PSOL, composta na época pelo ex-vereador e atual deputado estadual Pedro Ruas e pela vereadora Fernanda Melchiona. De 2011 a 2013, o Tribunal de Contas do Estado fez uma auditoria que comprovou, primeiro, os lucros absurdos que as empresas tinham. Quando deveria ser 6% da planilha tarifária, tinha empresas que tinham 19% de margem de lucro. Comprovou indício de superfaturamento no pneu, no diesel, no chassi, uma série de insumos que impactam diretamente as tarifas de ônibus em Porto Alegre. E descobriu mais, que os empresários calculavam a frota reserva, os ônibus que estavam parados nas garagens, que não estavam rodando, que estavam lá, paradinho, como se estivessem rodando. Só isso impactava em 25 centavos a mais a tarifa de ônibus em Porto Alegre. A partir de todas essas contestações e sobretudo com a luta da juventude, uma luta expressiva, uma luta muito forte, nós entramos com uma liminar em 2013 no Judiciário, pedindo que decidisse a nossa ação que estava lá desde 2011 e que revogasse aquele aumento absurdo. E foi isso que aconteceu. Em 2013 a tarifa havia aumentado para R$ 3,05. Nós conseguimos com a nossa ação reduzir a tarifa de ônibus para R$ 2,85 novamente. E essa mobilização que foi muito forte, foi 4 de abril,
né? Houve o aumento em março, em 4 de abril nós conseguimos reduzir a tarifa de ônibus, inspirou outras cidades, né? Além dos atos nas ruas, outras formas de mobilização foram surgindo. Em julho de 2013, manifestantes ocuparam a Câmara Municipal de Vereadores. Os militantes exigiam um passe livre para trabalhadores e estudantes, além da abertura das contas das empresas que administravam o transporte. Os manifestantes permaneceram acampados no Legislativo Municipal durante 8 dias. A saída ocorreu mediante um acordo envolvendo o Judiciário e a presidência do Legislativo, ocupada na época pelo vereador Dr. Tiago Duarte. A verdade que ocorreu naquele ano foram diversas manifestações dos partidos de oposição, PT e do PSOL, né, em que ali junto daquele bloco estava o bloco de lutas e que ao invés de invadirem o executivo, que era o titular pela licitação, enfim, que é o titular pela execução das políticas públicas, dentre elas a de transporte público, de transporte coletivo, eles acabaram, pela fragilidade que tem o legislativo, que é o poder sem armas, né, acabaram invadindo a Câmara Municipal. E foi tudo aquilo que se viu, diversas situações de vandalismo que encaminhamos para as providências, né? A invasão custou à Câmara Municipal de Porto Alegre R$1 milhão, né? E acabou tendo um saldo, para nossa satisfação, de conseguirmos liberar a casa sem nenhuma vítima, que era o que era desejado muito para se vitimizar por esses movimentos. Uma das promessas de melhorar o trânsito e o transporte público de Porto Alegre foi depositado no sistema BRT. Entre os benefícios da iniciativa está o aprimoramento da segurança viária e a redução do tempo de deslocamento dos veículos. O conceito do BRT inclui corredores de ônibus especiais, bilhetagem eletrônica, monitoramento de veículos e controle e informação ao usuário e veículos diferenciados. Prometido para a Copa do Mundo de 2014, não há previsão de quando o sistema deve funcionar na capital. Quando se fala em trânsito em Porto Alegre, nós temos uma cidade que concentra praticamente tudo, ou quase tudo, no centro. O nosso centro é um cone num canto da cidade centro e que traz uma dificuldade maior para chegar até ali. Obras viárias das cidades aconteceram algumas, mas não tantas, há uma carência. O BRT é o primeiro ponto que é preciso ser avaliado com carinho, porque nós temos um BRT que está em andamento as obras, mas que ainda não existe, é uma necessidade. Apesar dos problemas do transporte público, medidas foram realizadas com o objetivo de qualificar o sistema. Quem utiliza os ônibus de Porto Alegre provavelmente percebeu mudanças na identidade visual dos veículos. No final de 2015, parte da frota foi pintada de acordo com os itinerários que realizam e regiões que percorrem. A expectativa é de que até o final deste ano todos os coletivos estejam com a nova identificação. A nova identidade visual é uma medida realizada pela licitação de 2015. Desde o início da operação do transporte público em Porto Alegre em 1920, o processo nunca havia ocorrido. Após 2 licitações desertas, as mesmas empresas que já operavam o transporte público da capital foram as vencedoras do processo. A diferença é que com a licitação, elas passaram a cumprir novas regras. Entre as exigências estão a presença de ar-condicionado em todos os veículos até 2026, a média de idade da frota também deve ser de 5 anos, mas a vida útil dos ônibus não pode ultrapassar os 10 anos. A ocupação máxima dos veículos foi reduzida de 6 para 4 pessoas por metro quadrado. O cumprimento dos requisitos é fiscalizado pelo Conselho Municipal de Transportes Urbanos. Como a Câmara participou, nós estivemos sempre presentes, sugerindo, buscando entendimento, propondo, até criticando quando necessário e aplaudindo naquilo que achávamos positivo. Depois de décadas, Porto Alegre tem transporte público por ônibus com uma licitação
nova. A prefeitura fez uma licitação, porque foi obrigada pelo judiciário, né? Não é que a prefeitura quisesse fazer a licitação. Estavam há anos dizendo que fariam, nunca fariam. O judiciário obrigou a prefeitura a fazer uma decisão do Tribunal de Justiça do Dr. Caníbal, sob pena inclusive de multa diária para a prefeitura, caso não fizesse processo licitatório. Porto Alegre teve uma licitação em que, primeiro houve o boicote dos empresários do transporte coletivo aqui, e depois, na segunda licitação, houve uma licitação que, na verdade, regulamentou uma licitação aparentemente de cartas marcadas. Por quê? Porque a única empresa que não operava em Porto Alegre, que inclusive ofereceu propostas mais baixas de tarifas em alguns lotes, foi desclassificada por uma desculpa qualquer, assim, um troço surreal. E ganharam, pasmem, aquelas que já operam em Porto Alegre. Justamente aquelas que operam há 50 anos na ilegalidade, que não devolveram aos cofres públicos o dinheiro, que ganharam de forma indevida e ilegal, que abusam da nossa paciência com a superlotação, com a perda da qualidade do transporte coletivo. Essas ganharam os lotes. Quando se licitou ônibus em Porto Alegre, eu declarei aqui na Câmara e fui bastante até quase vaiado, de que na verdade eu não faria a licitação que foi feita. Eu acho que uma licitação de transporte por ônibus na cidade de Porto Alegre devia ser integrada com a região metropolitana. Não tem cabimento milhares de veículos, centenas de veículos de ônibus chegando ao centro a cada pouco tempo, vindo de todas as cidades da região metropolitana. Precisava ter havido uma integração, que o ônibus vá até um ponto X de Porto Alegre, que pegue transporte e venha para cá. E aí nós vivemos, depois de 2013, 2014, 2015, novos aumentos de tarifa, né? A licitação, claro, começou ali no ano de 2015. Esse ano, já como resultado da licitação e do próprio aumento que todo ano é dado pelo Contu, houve mais uma vez um aumento indecente e ilegal. Enquanto nós estamos vivendo uma crise econômica brutal. Nós temos no Brasil 12 milhões de desempregados. Em Porto Alegre, basta ver as filas do Cine. A população está perdendo muitos salários. A maior parte das categorias não alcançou sequer a inflação na reposição, nas negociações dos dissídios, o que significa que as pessoas estão perdendo salário, concretamente. E nesse contexto de grave crise econômica e de impacto brutal dessa crise nas costas dos trabalhadores, o aumento tarifário foi 15%, ou seja, bastante superior à inflação. Logo, as pessoas não recuperaram a inflação no salário e estão pagando mais que a inflação na tarifa de ônibus. É um negócio escandaloso. O transporte público de Porto Alegre continua sendo uma das principais demandas da cidadania e um dos principais problemas que nós temos, porque ele apresenta muitas carências. E nesse último período, nessa legislatura, que houve a licitação do transporte público, nós apresentamos um projeto de lei, entregamos ao prefeito Fortunati e ao vice Melo e dissemos que a licitação feita como foi feito seria mais do mesmo. Por que mais do mesmo? Porque ela foi feita e não melhorou o sistema de transporte e não vai melhorar, porque segundo a lei nacional do transporte público, o responsável por fazer a gestão é o município. E o município abriu mão por decreto de todo o caixa arrecadado da bilhetagem eletrônica e outros, já cai direto no caixa da ATP, ou seja, na Associação dos Transportadores. E os transportadores deixaram de cuidar do transporte e passaram a cuidar do seu banco, que é o dinheiro que lá cai e como que esse dinheiro rende. E isso traz prejuízos à população, porque não tem a melhoria no transporte, não tem a ampliação das linhas, todas as reclamações e dúvidas que surgem, eles remetem para 156, não tem resposta. Por quê? Porque quem fiscaliza as empresas são os fiscais das próprias empresas. A IPTC abriu mão desse papel todo. Apesar do final da legislatura, os desafios seguem para 2017. Durante o período eleitoral, em outubro deste ano, um dos temas mais debatidos sobre transporte público foi a possibilidade de privatização da Carris. Conforme o prefeito eleito Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, a empresa pode ser privatizada se continuar causando prejuízo aos cofres públicos. Sobre o prejuízo da Carris, vamos falar. Eu vou fazer um raciocínio bem simples, tá? Eu vou pegar o mês de agosto, de receita e despesa, para a gente entender. Em agosto, nós transportamos 2.242.000 passageiros que não pagaram passagem. Desses 2.242.000 passageiros que não pagaram passagem, 1.097.000
corresponde à segunda passagem gratuita. Se nós pegarmos esse 1.097.000 passageiros de agosto, da segunda passagem gratuita, multiplicarmos por 13,75 vezes 12, está aí o nosso 50 milhões de prejuízo. Eu sou funcionário público, mais de 40 anos. E eu compreendo a necessidade da empresa pública. Porque, na verdade, a empresa pública anda naqueles espaços, isso é a ideia, faz aquilo que a iniciativa privada não faz. Então, a existência de uma empresa pública nasce por aí. Ela nasce com isso, as linhas transversais. Com o passar dos tempos, essas linhas foram melhorando. E hoje elas têm os seus trajetos com melhores condições econômicas. Muito bem. A existência da empresa pública, ela tem outra função interessante, que é regular o sistema. E isso esperamos que haja esta regulação. Eu sou contra privatizar a Carris. Essa é a primeira questão, por esses motivos. A Carris, ela cumpre um papel fundamental na parametrização do sistema. O que significa isso? Significa que, ao tu ter uma empresa pública, tu regula e tu garante com que haja um parâmetro, que seja um parâmetro mais voltado aos interesses públicos. Por exemplo, tu sabe que a gente estuda muito essa questão do transporte. Curiosamente, hoje, para fazer a planilha tarifária, o combustível, por exemplo, que tem muito impacto na tarifa que a gente paga nos ônibus. Quem diz quanto gastou são as empresas. E a gente olha, pasmem, as empresas privadas, elas sempre têm um valor de óleo diesel acima dos valores de mercado. Olha que coisa! Que coisa! A prefeitura aceita, não sei como. Mas a Carris é a única que bota para baixo. Na hora da parametrização, a média vai um pouquinho para baixo. Deveria ser mais? Deveria ser mais. Que a prefeitura deveria, sim, dar o valor de mercado e não o valor lá em cima do óleo diesel como das empresas privadas. Mas a Carris atua nesse sentido de buscar uma empresa pública. Ela funciona na parametrização e também funciona como um modelo de qualidade do serviço. Isso a Carris funciona. Quando o governo ofereceu a possibilidade social do trabalhador pegar 2 ônibus pagando um só, né, também teria tido a previsão de prever uma receita que compusesse esse custo, porque, na verdade, tu está tirando uma receita sem oferecer uma contrapartida, certo? Então, eu acho que o enfrentamento, para que a gente possa fazer enfrentamento a esse prejuízo da Carris, é criar uma forma, né, um fundo, ou, enfim, de alguma forma, fazer com que a prefeitura, então, ressarça a segunda passagem gratuita, para que, então, possa haver a equalização do sistema, a Carris vai parar de dar prejuízo e os empresários provavelmente terão um lucro, né? Porque o custo operacional da Carris, por ser pública, ela tem um custinho um pouco maior, entende? Mas como ela não visa o lucro, ela precisa estar em equilíbrio. E é assim que ela vinha se mantendo antes da segunda passagem gratuita. Nós achamos que é fundamental ter uma revolução na gestão na Carris. Cortar CCs, governar com os trabalhadores concursados que conhecem a realidade da empresa, né? Garantir com que qualquer má utilização dos recursos seja devolvida aos cofres públicos. Mas nós não aceitamos, em hipótese nenhuma, a privatização de uma empresa tão querida e fundamental à população de Porto Alegre para melhorar. Na verdade, nós defendemos, inclusive, o contrário, a ampliação da Carris para que a gente possa ter um transporte público de qualidade, sem objetivo do lucro, sem prejuízo, mas garantindo um serviço de qualidade à nossa população. Eu, particularmente, como gestor público, não tenho nada contra privatizações, entende? Eu acho que tudo tem que ser avaliado, né, e ver até que tamanho isso quer ter no Estado. E ver o quanto cada empresa corresponde ou não ao seu fim, certo? Só que para que haja, vamos dizer, primeiro, para que haja a privatização da Carris, é preciso que se haja, em primeiro lugar, a equalização do sistema. Não existe no mundo um empresário que compre uma empresa com 50 milhões de déficit. Então, primeiro, temos que equalizar o sistema para que haja, então, um equilíbrio financeiro da empresa. Aí sim, aí poderemos pensar se vale a pena privatizar a Carris ou não. O transporte público de Porto Alegre, na nova gestão, continuará sendo um dos principais problemas da população, com passagem cara e ele aquém do que a população necessita. E aí tem um conflito.
Qual é o conflito? Porque as pessoas também adquiriram um carro, querem andar de carro, entopem as ruas da cidade e deixam de andar de ônibus. E quem tem que fazer essa gestão é o poder público municipal, na mão do próximo prefeito.